povo, quando o assunto é viajar com milhas e economizar, a tabela fixa é uma das formas mais inteligentes e estratégicas para emitir a sua passagem. Mas ela pode ser a sua melhor amiga ou seu maior prejuízo. Tudo depende de saber quando usar, como funciona e o que avaliar antes de emitir qualquer passagem. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a tabela fixa, os diferentes tipos que existem e como tomar a decisão certa na hora de emitir suas passagens com milhas. Eu sou a Thalita, especialista em milhas e viagens e classe executiva, e o vídeo de hoje é mais um do quadro do zero à executiva, onde a minha missão é te levar do zero até a sua primeira passagem em classe executiva com milhas. Mas Thalita, o que é essa tal tabela fixa? A tabela fixa é uma das formas que os programas de milhas usam para calcular quantos pontos você vai precisar para emitir uma passagem. Nela, o número de milhas por trecho é definido por uns critérios específicos e ele sempre permanece o mesmo dentro daquela faixa. Ao contrário da famosa tabela dinâmica, onde os valores por milhas eles mudam de acordo com o preço em dinheiro, a procura pelo voo e a época do ano. Então vamos falar por alguns exemplos. A Iberia, no programa Iberia Plus, ou a British Airways, no programa Executive Club. Elas duas usam a tabela fixa para os voos próprios. Isso significa que, independente da data, o valor de milhas que você vai precisar para aquele trecho vai ser sempre o mesmo, desde que tenha disponibilidade. Agora, outros programas como o Latam Pass, por exemplo, o funcionamento é misto. Quando você vai emitir os voos da Qatar usando os pontos da Latam, pode ser que você encontre essa emissão tanto em tabela dinâmica, que aí o valor pode ser super alto, que varia, sei lá, entre 600 mil pontos e 1 milhão de pontos numa classe executiva. Mas se tiver disponibilidade na tabela fixa, o mesmo voo pode sair por até 300 mil pontos, o que é super ok. E você sabe quais são os tipos de tabela fixa? Nem toda tabela fixa funciona do mesmo jeito. Vai depender do programa e qual critério que o programa vai usar para definir o valor dessa passagem. Então, hoje, os principais tipos de tabela fixa que a gente encontra no mercado são a tabela fixa por região, que aqui o valor de milhas é definido com base na origem e no destino dentro de regiões pré-determinadas. Então, por exemplo, voos da América do Sul para a Europa vai ter um valor fixo, independente da cidade exata de partida ou de chegada. Exemplos de programas que usam esse modelo: a Aeroplan, que é o programa da Air Canada, e o Advantage, que é o programa da American Airlines. Outro tipo de tabela é a tabela fixa pela distância, que são faixas de milhas voadas. Nesse modelo, os resgates são precificados de acordo com a base de valores fixos que variam de acordo com a distância entre a origem e o destino. Para calcular essa distância de forma exata, uma ferramenta super útil e gratuita é o Great Circle Mapper. Aliás, eu gravei um vídeo aqui explicando certinho como usa essa ferramenta incrível e como ela funciona e pode te ajudar a planejar suas emissões por tabela fixa. E eu vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição, caso você queira assistir depois. E alguns exemplos de programas que usam esse tipo de tabela fixa: o British Airways Executive Club, o Iberia Plus e o Advantage, que usa para alguns parceiros da aliança OneWorld. Outro tipo de tabela é a tabela que usa variação por temporada, que alguns programas de fidelidade usam esse modelo de tabela fixa, que consideram mais de um critério ao mesmo tempo, como a região, a distância percorrida e também a temporada do ano que você vai emitir esse voo. Então, um exemplo clássico são os programas que trabalham com o conceito de alta temporada e baixa temporada, que é o peak e o off-peak. Nesse tipo de programa, o mesmo voo vai custar menos em milhas se você for emitir ele em baixa temporada e mais se você for emitir em alta temporada. E tem também os casos da tabela híbrida, que é o caso da TAP, que funciona no intervalo de valores. Você tem um piso e um teto de milhas e o valor final da emissão fica dentro dessa faixa. Isso dá um pouco de flexibilidade dentro da lógica, que ainda se baseia em distâncias e regiões. Mas o importante aqui é entender que, mesmo sendo uma tabela fixa, ela pode ter variações internas, seja por temporada, por múltiplos critérios ou por faixa de valores. E agora que você já entendeu o que é a tabela fixa e como ela funciona, vamos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens desse modelo de emissão, porque nunca vai ser perfeito. Primeiro, as vantagens. Previsibilidade. Você já sabe exatamente quantos pontos você vai precisar para aquele trecho. Isso te dá muita segurança no planejamento, ótimo para quem se planeja com antecedência. Se você já sabe o destino e as datas com os meses de antecedência, você pode acumular aquele número exato de pontos que você precisa e focar nisso daí. Custo-benefício em classe executiva. Em muitos casos, a tabela fixa ela oferece o melhor custo-benefício nas emissões de classe executiva, porque ela não vai sofrer as flutuações malucas de preço que a gente vê por aí nas tabelas dinâmicas. Agora, vamos para as desvantagens. Disponibilidade limitada. As companhias aéreas liberam um número super reduzido de assentos com tabela fixa. Então, quando você encontra, você precisa ser rápido, já tá com a estratégia toda desenhada, porque esses assentos acabam voando. Data e trechos limitados. Nem todas as rotas
vão estar sempre disponíveis. Às vezes você vai ter que ajustar a data ou aceitar algumas conexões para você encaixar dentro daquela faixa de distância, por exemplo, que você quer pagar. Regras de stopover e conexão podem ser mais restritas. Os programas que têm tabela fixa, geralmente as regras são mais restritas e mais duras para conexões e paradas intermediárias. A tabela fixa pode e deve ser uma das ferramentas estratégicas do seu planejamento com milhas. Ela não é a única forma de emitir as passagens, principalmente em classe executiva, mas para quem quer viajar gastando menos, pode ser uma das melhores opções. Com planejamento, flexibilidade e usando as ferramentas certas, você consegue encontrar emissões executiva por valores muito mais acessíveis do que pagando no dinheiro ou até mesmo comprando na tabela dinâmica. O segredo é ter foco, fazer as contas certas e agir rápido quando você encontrar esse tipo de disponibilidade. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem episódio novo por aqui do Zero à Executiva. Sempre com informações para te ajudar a viajar da executiva, gastando menos e com muito mais estratégia. Te espero no próximo vídeo e vamos usar as estratégias.